alô, meus Gabiru e Gabiroa, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um conteúdo informativo aqui que eu tô trazendo para vocês, capítulo 26 dessa série que eu tô preparando aqui para vocês, que é a série Sem Enrolação. A gente vai falar sobre uma técnica, tá ligado? Essa técnica já existe, lembrando aqui para vocês, porque da última vez que eu mostrei essa técnica, até inimigo eu arrumei, tá ligado? Tipo, teve gente que não gostou, teve gente que não, velho. A técnica existe. Tem gente que faz lá na gringa, tá ligado? Lá na gringa. Eu fui um dos primeiros aqui a fazer aqui na BR, na cena BR, tá ligado? Porque eu ainda não tinha visto ninguém fazer. Eu fiz os testes e deu certo. E tipo, a parada existe. Se você não acredita, é só não fazer. É simples, tá ligado? A gente vai falar sobre a divisão de haste. O que é a divisão de haste? A divisão do caule é o ato de cortar o caule principal de sua planta de pimenta nos dias que antecedem a colheita. Isso soa como a última coisa que você deve fazer com sua planta em um estágio de crescimento tão frágil. Mas ouça-nos, muitos cultivadores profissionais confiam nessa técnica de alto estresse, alegando que ela proporciona maiores safras, mais tricomas e melhora a potência dos botões. Escutaram, né? Maiores safras, mais tricomas e melhora a potência dos botões. Mas eu digo para vocês, velho, quando eu comecei, nenhum cultivador chegou para mim para dizer o que eu vou dizer para vocês agora, velho. Que não tem o seu pé de pimenta, ele tricoma mais no frio. O frio é o primeiro estresse e o estresse, vamos dizer, mais que a galera usa para fazer a planta resinar. Coisa eu digo que nenhum cultivador chegou para mim para dizer, velho. Eu passei 2 anos na cena e eu não vi uma frase dessa falando que o real motivo de uma planta resinar muito, mais do que o normal, eu tô falando, é o frio. O frio é o principal estresse que faz a planta resinar mais, tá ligado? É o frio. A tua planta resinou do calor? Resinou, beleza, cara, resinou. Mas no frio, ela ia resinar muito mais, entenderam? Eu já cultivei no calor e eu já cultivei no frio. E a diferença até dos botões da pimenta, do tamanho, da forma, do formato das pimentas, mesmo com a mesma genética, é muito diferente no calor e no frio, velho. O frio, se botar 23 ali para baixo, vai resinar de um jeito que fica brilhando, parecendo que jogaram açúcar, velho. Galera, guarda esse segredo, é como se fosse um segredo, ninguém quer passar, que ninguém fala não, velho. Tá ligado? Não falaram pra mim. Se falaram pra você, beleza. Mas pra mim ninguém falou, velho. Caramba, muita resina, que coisa linda. É, mano, beleza, é. Mas ninguém nunca disse, ó, mano, é o frio, pô. Ar-condicionado, mano. Bota ar-condicionado, mano. Bota 23 graus pra baixo ali, pô, na flora, que tu vai ver o que é resina. Ninguém falou. Agora, a divisão do caule da pimenta, a técnica. Não comece a hackear suas plantas de pimenta ainda. Reserve um momento e leia a nossa técnica para a divisão de haste. É melhor entrar com um plano. Você precisará apenas de alguns materiais para começar. Bora ver que equipamento é esse. Equipamento. Antes de começar, você precisará coletar algumas coisas que provavelmente já tem pela casa. Uma lâmina pequena, afiada e limpa, como pode ser uma faca, alguma coisa. Pauzinhos, disseram aqui pauzinho, lápis, palito, espeto para separar o caule. E uma corda ou fita adesiva para marcar aonde você vai cortar o caule. E a foto, tropa, eu uso rabo de gato, rabo de lagartixa, né, o nome disso daqui, ou enforca gato, tá ligado? Eu uso esse daqui. O cara bota um em cima e aperta, um embaixo e aperta, e você vai cortar no meio. Nesse apertozinho já é para quando você não cortar, quando você fizer uma força com a faca no meio, a planta não torar de vez, tá ligado? Aí isso daqui serve para isso. Você fazendo do mesmo jeito que tá a foto aí, eu gosto de fazer com a faca bem afiada e eu boto no meio. E não é no meio e empurrar não, você bota no meio, é só botar no meio assim, ó. Pronto, aqui é o caule. Bota no meio e faz assim, ó. Fica fazendo assim, ó.
A faca vai entrando, entrando, entrando até passar pro outro lado, tá ligado? É simples. Faca entrando, passando pro outro lado, eu tenho uns ferrinhos aqui de tatuagem que é de aço inox, tá ligado? Que não enferruja. Aí eu gosto de usar isso, tá ligado? Aço inox. Aí eu passo ali a agulha no meio do caule e já era, pô, tá feito. Perguntas mais frequentes sobre divisão de haste. Agora você sabe como dividir a haste. Provavelmente ainda tem algumas dúvidas sobre os riscos, o momento e a eficácia da prática. Estamos protegendo você. Bora ver. Quando devo dividir o caule? Quando se trata de divisão do tronco, lembre-se, tempo é tudo. A maioria dos produtores tende a favorecer a última semana de floração antes da colheita, embora outros sugiram a divisão apenas nos últimos 3 dias antes da colheita. Vê só, essa parada de 3 dias não dá tempo da planta se estressar suficiente para produzir mais tricoma não, tá ligado? 3 dias é o tempo que ela se recupera do corte, mais ou menos, 3, 4 dias, tá ligado? O censo geral, tá ligado? É de 7 a 10 dias antes de cortar a planta, antes de colher. Mas uma coisa é certa, se você separar muito cedo, sua planta de pimenta não ficará feliz com isso. A última coisa que você quer é estragar sua colheita dividindo os caules antes do tempo. Eu faço 1 mês antes de colher, tá ligado? Eu faço com 1 mês, quando dá 4 semanas, quando as pimentas já tá formada, eu divido, puf, já era. Bude de pedra gigante, resina que só o caramba, e lindo, 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 lindo. Como nem tudo são flores, quais são os riscos da divisão do caule? Como acabamos de mencionar, a divisão do caule pode ser muito difícil para uma planta devido à agressividade dessa técnica. Submeter sua planta de pimenta a altos níveis de estresse antes de completar o ciclo de floração é arriscado. Recomendamos que apenas os cultivadores experientes adotem essa técnica, especialmente aqueles que estão realmente tentando levar sua potência ao limite. Tá ligado? Eu tento tirar o máximo do máximo da planta, tá ligado? Então se você tem medo, nem faça, entendeu? Eu já faço porque eu já peguei a manha aqui. E eu tô mostrando pra vocês porque a técnica existe. A técnica existe, eu fiz meus testes. Se você falar, olha, velho, isso daí não funciona não, sem ter ao menos tentado, a sua ideia nem vale pra mim, tá ligado? Você tem que tentar. Quer saber se uma coisa funciona ou não? Tente fazer, tá ligado? Sem tentar, a sua ideia não é válida. A técnica foi ensinada, passei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá ligado? É uma técnica que já existe. A gente tá sabendo que os tricomas é uma forma de defender a planta. E não é só a pimenta que tem tricomas, tem várias plantas que tem tricomas também, tá ligado? É uma forma de defesa. E se você estressar ela do jeito certo, ela vai se defender mais. E se defendendo mais, ou pensando que vai morrer, ela vai produzir mais tricomas, tá ligado? Aí fica nas suas mãos aí se você vai fazer ou não. Tamo junto, tropa.